Olha, estamos aqui com o deputado federal José Maia Filho Mainha. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Amadeu. Obrigado pela presença. O senhor está mais de um mês, 2 meses lá, de retorno, que o senhor já foi deputado e agora retornou. Está diferente a Câmara lá, deputado? Sim, está muito diferente. Primeiro, a Câmara votou projetos que há muito tempo só se discutiam, se falava em eleição, e nunca eram votados, como, por exemplo, a reforma política, né? A redução da maioridade penal. Eram assuntos que sempre estavam na pauta, mas que não eram votados. E eu acho que o processo legislativo ele está tendo mais vigor nessa legislatura agora. Agora, e num momento grave para o país, a Operação Lava Jato, o governo denunciado, mas também os empresários denunciados, né? Pela primeira vez na história, não só os corruptos, mas corruptores sendo presos. Isso aí tem que registrar. Nunca houve, isso aí nunca houve no Brasil. Corrupto já tinha ido para a cadeia, mesmo os de colarinho branco. Mas corruptor, essa é a primeira vez. Agora, infelizmente, quer dizer, a operação é excelente, né, para o país, mas infelizmente ela está atingindo alguns setores da vida pública que deixam mais frágil o nosso legislativo. Presidente do Senado e também o presidente da Câmara. Como é que o senhor vê isso do ponto de vista institucional, deputado? É um risco para o Brasil? Antes havia uma dependência de um poder sobre o outro. Historicamente, o legislativo sempre era pautado pelo executivo. Inclusive, na eleição dos presidentes da casa, o executivo sempre influenciava de maneira direta, tanto nacionalmente como na oposição. Ele disse que agora é oposição ao governo. E, inclusive, já está pautando pedidos de impeachment para o segundo semestre agora, do impeachment da presidente, até como retaliação. Certamente, só que ele tem uma responsabilidade de representar um poder. Então, uma dificuldade dele pessoal não pode ser transbordada para uma relação institucional. O senhor vê motivo para o impeachment? Não vejo, porque até o momento, de todas as gravações que houveram das delações, nada ainda foi ventilado, nem citado o nome da presidente Dilma. E fala-se da questão fiscal, da pedalada. Pedalada fiscal, que amanhã o governo tem o prazo até amanhã para se defender lá no TCU, né? Sim, só que essa pedalada pode ser considerado um crime de responsabilidade. O que é a pedalada? Porque a maioria das pessoas não entende o que é a pedalada. O governo não dispõe daquele recurso, é como se ele tivesse um cheque especial. Ele se utiliza no banco de um público, dinheiro e depois ele recompõe. Tem que pagar a Previdência, tem que pagar o programa social. Ele se utiliza de um dinheiro que ele não tem disponível no momento. E isso é irregular e pode ser considerado um crime de responsabilidade. Mas, entretanto, é uma prática que todos os governos cometiam, de forma irregular, mas cometiam. Vários governos estaduais, em bancos estaduais, também cometem. Então, assim, eu nunca vi falar de impeachment por impopularidade, porque isso vai ser muito ruim para a democracia. Eu sei que muita gente que não votou na Dilma, que nós acabamos de sair de uma eleição que foi polarizada, torce pelo impeachment, a gente percebe que o momento dela está um momento de impopularidade, mas isso não é suficiente para se ter um impeachment. Senão isso vai ficar muito perigoso para o fortalecimento da nossa democracia. Veja só, um presidente que está no momento de impopularidade, ele não pode ser cogitado a perda do mandato. Até isso, eu conversei com alguns que são do PT, disse que até isso eles erraram também no passado, quando pediam fora FHC. Então, eu acho que um presidente ele não pode ser trocado de qualquer forma, não. Não é igual o técnico de futebol. O técnico de futebol está numa fase ruim, troca, coloca outro. Eu acho que tudo isso tem que haver realmente o fortalecimento das instituições, da democracia, da Constituição. E, naturalmente, a gente tem que ter muita responsabilidade nesse momento. Nós não podemos sair por aí querendo tocar fogo em tudo, porque a gente tem que ver a preservação do Brasil. Nós temos que colaborar, que
no que for possível e, naturalmente, o momento da eleição, o momento do embate político, vai ser no momento certo, que é o momento das eleições. O deputado Silvio Costa, ele é do PSC de Pernambuco, ele defendeu o afastamento, um pedido de licença do presidente da Câmara até os esclarecimentos das denúncias contra ele na Operação Lava Jato. O que o senhor acha? O Silvio Costa, ele sempre polemiza com o presidente, né? Uhum. Então, eu não conheço ainda o processo contra o presidente. A delação premiada que o envolve nesse desvio de recursos da Petrobras, né? Então, nós vamos ter que avaliar o que será. Se for alguma coisa que seja realmente grave, que comprometa a sua pessoa e que ele possa estar utilizando do cargo de presidente para se beneficiar do processo, é recomendável que ele se afaste. Dentro desse contexto, eu acho que sim, mas eu não posso dizer para ele... Mas ainda não há motivos assim para se efetivar isso, né? Olha, houve uma delação premiada de um empreiteiro que colocou que havia... Se disse achacado pelo presidente da Câmara. Então, tem que se avaliar. Agora, veja só, Amadeu, o que a gente entende, falando sobre o caso, é que o presidente da Câmara culpa o governo de ele estar sendo envolvido. Mas eu lhe falo com toda franqueza que eu não vejo como o governo está beneficiando ou prejudicando alguém nesse processo. Até porque o tesoureiro do PT, que é o partido da presidente, está preso. Então, se o governo pudesse manobrar não permitiria situação, que o seu tesoureiro fosse preso. É isso, né? Que eu entendo. Diga ali. Muitos telespectadores aqui, deputado, desejando boa sorte para o senhor, que continue lá fazendo o seu trabalho, e um deles aqui quer saber como é que vai ser o comportamento do seu partido no próximo ano, na eleição de 2016. Mas no meu partido, o que ele quer saber em Teresina? Sim. Conversei com os vereadores, então dia 11 vai ser a posse do Valdemir, que vai ser o próximo presidente aqui de Teresina. Ainda não tratamos da questão eleitoral, até porque os candidatos ainda não foram postos. O único que eu vejo que está mais avançado é o prefeito, que já coloca de forma clara, e sempre é assim, a candidatura à reeleição sempre é um processo natural. Eu vejo com muita simpatia o nome do senador Elmano Ferrer. Acredito que ele agregou, fez um grande trabalho em Teresina, mas ainda não foi definida a sua candidatura, pelo menos oficialmente. Existe muita especulação que ele vai ou que ele não vai. Então, assim, o partido ainda não tomou nenhuma decisão, mas a decisão que for tomada, é natural que os vereadores, que é quem milita na política de Teresina, que sejam os donos da decisão do caminho que o partido irá tomar aqui na capital. E lá em Itainópolis, como é que vai ser? Lá em Itainópolis, a gente está na oposição, nós vamos ter uma candidatura lá do nosso partido, e a gente... eu não tenho mais pretensão de ser candidato a prefeito da minha Itainópolis, mas a gente espera que a gente logre isso na campanha. Tá certo. E sobre projetos ou ideias que o senhor tem para alavancar recursos para o Estado, no que é que o senhor está trabalhando, deputado? Olha só, Amadeu, nós colocamos até na lei de diretriz orçamentária, que pouca gente se preocupa, mas é o que vai dar a base para o orçamento no final do ano, que haja uma preservação de recursos na área de investimentos no semiárido. Isso é a prioridade nossa. Eu tive uma reunião, participei da reunião com os governadores, até fiquei assim frustrado, porque nós estamos defendendo com muito fervor a questão da Zona Franca dos Sertões. Pouca gente dá atenção a isso, Amadeu. Mas não se sabe que quando foi se prorrogar a Zona Franca de Manaus, por mais 50 anos, houve uma negociação da criação da Zona Franca dos Sertões. E a sede é em Cajazeiras, na Paraíba, pegando um raio de 250 quilômetros, em que pega a fronteira do Piauí, mas que é uma proposta nossa, do deputado Júlio César, que se escolhe uma cidade do sertão para ser Zona Franca, e nós já fizemos um consenso que será Picos, e que ela já foi aprovada pela CCJ, que já está na tramitação na PEC especial. É uma espécie de Matopiba. Não, a Matopiba é um investimento que o governo vai fazer naquela região. De 4 estados. De 4 estados. E a Zona Franca, ela não beneficiaria os estados todos, sim, mas não? a Zona Franca é outra ideia. A Zona Franca é o quê? As indústrias se instalariam
E exemplo de Manaus. exemplo, Manaus, que é que se chama Zona Franca. Franca é gratuito. Sem então, imposto. Sem imposto. Então, vai ser com certeza uma redenção para aquela região. Pois é, mas aí... Para a região. Mas os deputados do PL querem que seja em Picos. Mas não é Cajazeiras que está definido? Não, Cajazeiras é o ponto de referência. É a referência central da Zona Franca Cajazeiras. Ah, sei. Para fazer um georreferenciamento a partir de A partir de Cajazeiras. Cajazeiras. Que há também quem discuta que deveria ser da região do Cariri. Mas é indiferente para a gente. O que eu quero é que realmente o Piauí seja Mas eu contemplado. digo, eu queria que o senhor me explicasse. Tudo bem, se for Picos ou outro município, só este município se beneficia? Ou se irradia pela região esses quilômetros todos aí que o senhor está falando? É porque, veja, no raio de 250 quilômetros, não alcançaria a região. E alcançaria apenas ali algumas cidades, como Pio Nono, Simões, ali daquela região de São Julião. Uhum. E aí o que a gente entende? É que, colocando apenas essas regiões, não iria se desenvolver um potencial industrial lá, porque eles não têm aí. Picos é uma região que tem um entroncamento de 4 BRs, tem os bancos já instalados, tem uma área industrial, tem uma estrutura para crescer e para receber investimentos. Então, a gente escolheria fora dessa área uma cidade a ser contemplada, no qual a gente entende que no sertão a cidade mais indicada seria Picos, já que não dá para se englobar a região inteira. É isso que a gente entende. Eu quero agradecê-lo, viu, deputado, pela presença. Eu que lhe agradeço a Amadeu, Eli, e desejo a todos aqui boas férias e certamente poderão contar sempre conosco no nosso trabalho em Brasília.